Voltamos ao vivo com o primeiro debate das eleições 2018 entre os postulantes à presidência da República. Lembrando que estão conosco nesta transmissão o Band News TV, as rádios Bandeirantes e Band News FM. Você também pode acompanhar o debate pelo aplicativo da Band e também no YouTube. Agora, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas. Pelas regras definidas em comum acordo com os partidos, o jornalista escolhe 2 candidatos, um para responder, outro para comentar. Os tempos limites são os mesmos do bloco anterior. 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica e também 45 segundos para a tréplica. A pergunta agora é do jornalista Fábio Panunzio. Por favor, Fábio. Não, é minha, Boixá. Perdão. Ok, cadê? Sérgio Amaral, agora que eu te vi. Desculpe, Sérgio. Okay. Agora, deixa eu dizer aqui, aliás, os candidatos também, botaram ali a pergunta agora do jornalista 3. Então, por favor, jornalista 3. Então, jornalista 3 faz a primeira pergunta para a candidata Marina Silva e com o comentário do candidato Henrique Meirelles. Candidata, o Brasil está fechando esse ano com um déficit fiscal recorde de 139 bilhões de reais, número que deve se repetir em 2019 e que praticamente inviabiliza investimentos públicos, né? Se eleita objetivamente, qual o plano da senhora para resolver essa questão? Bem, de fato, nós temos um problema grave de déficit fiscal. Nós temos um problema que faz com que o nosso país hoje, inclusive, tenha feito uma medida que congela os investimentos públicos na área de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, por 20 anos. Ou seja, significa que a saúde como está, a segurança como está, vai ficar congelada. E, obviamente, que nós queremos sim resolver o problema do déficit fiscal, queremos que o nosso país possa ter recursos para poder investir corretamente, mas uma premissa fundamental: nós não vamos fazer isso em prejuízo da saúde, da educação, da segurança pública, de forma totalmente insensível com o sofrimento da população brasileira, como está sendo feito pelo atual governo. A nossa proposta é de que o país volte a crescer, que a gente enfrente situações que são estruturantes, como o problema da Previdência, não com as propostas draconianas que foram feitas em prejuízo de alguns, mas é necessário sim reforma da Previdência e que a gente recupere, sobretudo, credibilidade para o país voltar a crescer, para que a gente possa ter investimentos e, com isso, nós enfrentarmos, claro, o problema do déficit público, o problema do desemprego e o problema da penúria que o povo brasileiro está vivendo no atual governo. Candidato Meirelles, comenta 45 segundos, por favor. É preocupante quando nós vemos aqui candidato ou candidata a presidente que não conhece os fatos básicos de administração da dívida. A dívida pública, ela cresce em virtude de um déficit que cresce de forma absolutamente avassaladora e que é resultado de despesas que são obrigatórias, definidas pela Constituição. Em consequência, sobe os juros, sobe a inflação, vem o desemprego, vem a crise. E é este o problema que nós precisamos explicar para você fazer, de fato, uma boa escolha que vai baixar os juros e a inflação, como fizemos. Baixa juros, controle de inflação é importante, não há dúvida, para que o país não prejudique tanto os trabalhadores, aqueles que são mais frágeis, que são os mais prejudicados com a elevação de juros. Mas, obviamente, que não na lógica do atual governo, em que o ministro da Fazenda era o principal operador dessa política que faz com que a maioria das pessoas tenham que pagar um preço altíssimo, com uma saúde que não funciona, com uma segurança pública que está à beira do caos, com mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano
E como se não bastasse, temos o grave problema do desemprego, em que as pessoas ficam mais frágeis. Esse tipo de lição não se deve aprender. Pelo contrário, a gente deve mudar os que estão aí patrocinando a crise. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. Boa noite a todos, boa noite, Boechat. Eu passei agora há pouquinho pela nossa sala digital aqui, estava consultando dos temas mais pesquisados pelas pessoas que estão nos assistindo agora. Um deles, que acho que ainda foi abordado de forma lateral aqui, é a segurança pública, exatamente no dia em que o Fórum Nacional de Segurança Pública revelou que 64 mil pessoas foram mortas ou por latrocínio ou por homicídio. E uma das para isso é a guerra entre facções criminosas pelo controle de tráfico de drogas. Eu gostaria de saber do candidato Alckmin, com o comentário do candidato Bolsonaro, se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos 4 anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil, dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503. Se nós tivéssemos reduzido, poupado uma vida, já teria valido a pena. Mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas. É perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil. E o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos. Hoje, 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos estados também, criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão, aqueles que moram de maneira mais distante, apoiar os estados. Nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio.